Muito bem. Então, oficialmente, sejam bem-vindos à aula de mordomia cristã, aqui no curso de DNA, para vocês que se achegaram agora para a Family Church. Sejam muito bem-vindos. Para nós, aqui é uma alegria ter vocês conosco. O nosso pastor Mark Anderson e a nossa pastora Susan, algo que nós falamos da igreja, né? A Family não é uma igreja para você frequentar, mas é uma família para vocês pertencerem. O DNA, como vocês já sabem, é um curso para você conhecer um pouco da igreja, conhecer alguns pilares, conhecer alguns princípios da igreja e alguns princípios cristãos que a gente valoriza muito e que a gente segue aqui na Family, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, obrigado, é uma satisfação enorme ter vocês conosco e glória a Deus pela vida de vocês, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou passar um vídeo rápido, acredito que todos vão conseguir ver e ouvir, talvez tenha um delayzinho aí, mas depois eu dou um brief do vídeo. Eu quero iniciar aqui fazendo uma oração bem rápida e bem simples. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua presença, por podermos, ó Deus, ouvir um pouco da tua palavra. Oh, Deus, obrigado por cada vida aqui presente nesse curso, nesse programa do DNA, que são pessoas que estão se achegando para a sua casa, a igreja é sua, o reino é seu, Senhor, toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Deixa eu passar um vídeo aqui rapidinho para vocês e vamos dar início, então.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิต Muito bem, gente. O que então, esse módulo a gente fala sobre mordomia cristã. Isso aqui é muito importante, que quando a gente fala do cristianismo, quando a gente fala da obra de Deus,
quando nós falamos da Bíblia, quando nós falamos de Jesus, a gente tá falando de mordomia. Então, existe essa diferença entre ter posse de alguma coisa e ser mordomo de alguma coisa. Então, qual é a diferença entre posse e mordomia? Lembrando que tem a apostila de vocês aí, que também tem esse conteúdo que está nos slides, tá? Bom, a diferença de um para o outro. Posse. Quem é o possuidor de todas as coisas? Ponto. É Deus. Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de tudo que existe. É tudo dele. Então, a posse é de Deus e a mordomia é conosco. E aí tem alguns trechos, se caso você estiver aí, eu não vou ler todos, tá? Para a coisa não ficar extensa, são versículos que estão aí para você, mas eu quero ler alguns aqui só para contextualizar, para a gente pegar um gancho aqui. Estão pegando aí Gênesis capítulo 14, se você tiver com a sua Bíblia aí, digital ou ela física, se quiser abrir, eu vou ler aqui, mas se você quiser abrir aí, tá tudo certo. Gênesis capítulo 14, versículo 19 a 22. Então está dizendo aqui, Gênesis 14, 19 a 22. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra: juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Então aqui, nesse trecho de Gênesis, fala Deus, Criador dos céus e da terra. Então, a posse é dele, irmão. Tudo que existe é dele. Você precisa entender isso, né? Nós, como cristãos, como alguns com conhecimento maior, outros não, mas com conhecimento básico da Bíblia, a gente precisa entender Deus como foi o criador de tudo que existe no mundo. Ele é o dono de tudo, a posse é dele. E aí vem a mordomia. Nós não somos donos de nada, somos apenas mordomos responsáveis. Lembra dessa palavra, mordomos responsáveis, que devem prestar contas das coisas que nos foram confiadas. E aí tem aí Mateus 25 e Lucas 19. Então, se você puder, vai lá em Mateus 25, porque isso aqui é uma passagem da Bíblia muito bacana, do versículo 14 ao versículo 30. Eu não vou ler ele todo, tá? Que fala da parábola dos talentos. Aqui é uma parábola muito conhecida por nós que já estamos na igreja aí, uma caminhada um pouco mais de tempo. Se você não conhece, depois lê ela toda. Lá em Lucas 19, também vai fazer a referência a uma parábola. Então, Mateus 25, 14 e 30. E também será como o homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Lembra disso. Deus vai nos confiar determinadas coisas. Só que essa confiança, né, essa mordomia que a gente precisa ter com aquilo que Deus vai confiar em nós, é de acordo com a capacidade que a gente tem. Deus não vai entregar para a gente ser mordomo, cuidar. É igual você ver, é igual você assistir aqueles filmes que tem aqueles mega empresários, aquelas famílias muito ricas, que tem aquele mordomo na casa, né? Aquele governante, aquela governanta. Então, aquela pessoa faz de tudo, com muito zelo, com muito esmero, com muito detalhe, com muito cuidado, com muita responsabilidade. Aquilo é uma ilustração muito bacana da mordomia cristã, né? É a pessoa que cuida de toda aquela casa, cuida de tudo do dono daquela casa, como se fosse dele. Então, são os mordomos. E Deus vai entregar isso de acordo com a nossa capacidade. É o que está escrito aí no versículo 15 do capítulo 25. Em seguida, partiu de viagem.
O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. O que também tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Não vou esticar o restante da parábola, depois você conclui a leitura até o versículo 30. O que aconteceu? Esse senhor volta e pergunta para aqueles que entregou o talento, e aquele que entregou 5 multiplicou, o que entregou 2 multiplicou, e ele falou: servo bom e fiel, sobre 10 terá autoridade, sobre 5 terá autoridade, e aquele que escondeu o talento, esse senhor cobrou dele e tirou esse talento que foi lhe dado. E aí fala que, assim, por que você não cuidou do talento que eu te dei? Por que você não foi mordomo? Por que você não zelou disso? Por que você não entregou no banco para render juro, para dar fruto, para que isso rendesse alguma coisa? Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Primeiro, Deus vai nos confiar coisas de acordo com a nossa capacidade. E segundo, Deus, em algum momento, que é o nosso Senhor, como ilustra aqui a parábola são coisas divinas, trazendo aqui na explicação na terra, né, da nossa convivência, do nosso dia a dia, para a gente entender as coisas celestiais. Jesus contava aí algumas parábolas para ver se a gente conseguia entender o que ele queria dizer. Então, em algum momento, Deus vai nos cobrar essa mordomia. O que você fez com aquilo que eu te entreguei, com a casa que eu te entreguei, com a família que eu te entreguei, com os filhos, com a sua empresa, com o seu salário, com os bens, com suas habilidades naturais, né? Com os seus dons que você tem. Mordomia, irmãos, não é só coisas físicas, é muito além disso, são as suas habilidades, as suas capacidades, tudo isso que você tem, né? Físico e não físico, é aquilo que Deus confiou para nós, para que a gente seja mordomo, guarde isso muito bem e coloque isso para funcionar. E como vocês sabem, na Family, nós temos um trabalho, a igreja está muito grande, graças a Deus, Deus disse sim, é uma terra fértil e está crescendo a cada dia, muitas famílias estão chegando, muitas famílias sendo transformadas e, claro, a gente precisa de servos. Você não é obrigado a servir, a gente não vai colocar uma faca no seu pescoço, a gente não vai ficar te cobrando, te pressionando para você servir, você tem que servir, você tem que trabalhar na igreja. Não, a gente não faz isso. O que a gente faz irmãos, nós temos muitas linhas de trabalho, precisamos de pessoas, principalmente para salinhas, e se você tem algum dom, se você tem um desejo, se você tem disponibilidade, seja mordomo nisso e sirva com aquilo que você consegue fazer, não somente com dinheiro que tem oferta e dízimo, mas com o seu trabalho, com o seu tempo, com as suas habilidades, ou seja, com a mordomia daquilo que Deus deu para você. Não é seu, é de Deus, e isso você é apenas mordomo. Quando a gente morrer e for para a glória, essa mordomia será perguntada, né? Nós vamos ter que prestar conta disso, né? Poxa, tudo aquilo que foi entregue para nós, qual o legado que a gente deixou aqui na Terra? O que nós construímos? Então, a mordomia é isso, é cuidar muito bem cuidado, é utilizar muito bem utilizado aquilo que o Senhor, o dono de tudo isso, confiou para nós, ok? Lembrando, qualquer pergunta que você tiver aí, você pode colocar aí no chat, depois mandar no grupo, que a gente responde para você, tá bom? E aí tem a relação entre dono e mordomo, né? Aí tem a vida, que é o dom da vida, que é o maior dom que nós recebemos, que é aquilo que Deus deu para nós. Aí tem aí Gênesis 1, 27, 28, logo no comecinho aí do livro de Gênesis, que é o primeiro livro, é o primeiro versículo que fala assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu vou seguir até o versículo 31. Disse Deus: eis que dou a vocês
todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Ou seja, Deus nos deu a vida, nos criou a imagem e semelhança. Aí tem Atos, capítulo 17, 25, e Tiago, capítulo 1, versículo 17, esse eu não vou ler. Então, a primeira coisa que Deus nos deu para sermos mordomos foi a nossa vida. O tempo é aquilo que nos foi outorgado, e a gente sabe o quanto o tempo é precioso, o quanto o nosso tempo é limitado, o quanto o nosso tempo passa rápido. Então, cada dia que passa, muitas pessoas falam, né? É um dia a menos que a gente vive. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, ter muita atenção com aquilo que nós fazemos, com a nossa vida e com aquele tempo que nós temos, que a gente sabe que é limitado. E por isso que a gente acredita e a gente crê na eternidade, porque se nós acreditássemos somente nessa vida aqui, seria muito pouco, seria muito pequeno. Então, a gente crê na eternidade e a Bíblia nos confirma isso. Provérbios 24, 30 diz o seguinte: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Versículo 32, observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Então, ou seja, aqui fala do descanso exacerbado, né? Descansar demais, deixar muita coisa para depois, conduzir mal o seu tempo. Fazendo isso, a gente não é um bom mordomo. E aí tem os nossos talentos, que volta também na parábola dos talentos. Isso aqui é muito interessante, porque o que a gente precisa tomar cuidado, e é uma coisa que a gente fala muito, não somente na igreja, mas no nosso dia a dia aí também. Todo mundo tem um talento, todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem uma capacidade. E se você olhar aí Mateus 25, 14 e 30, é o mesmo trecho que a gente leu anteriormente, que fala da parábola dos talentos. Quais são os talentos que você tem? E às vezes tem gente que fala assim, eu não sou bom para fazer nada. Você é sim. Você tem algum tipo de talento. Você pode ser bom para organizar coisas. Você pode ser bom para ensinar. Você pode ser bom para fazer trabalhos manuais, fazer um crochê, fazer um artesanato, fazer bolo, fazer comida, você tem talvez facilidade em organização, você talvez tem facilidade em lidar com crianças, em lidar com idosos, talvez você é uma pessoa que tem uma habilidade de oração. Já viu pessoas que oram muito tempo, 40 minutos, 1 hora? Tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que têm habilidade para isso. Tem pessoas que têm habilidade, que têm facilidade de lidar com idosos, de conversar com idosos. Talvez pessoas que têm facilidade de conversar com outras pessoas, de lidar com pessoas de necessidades especiais, cadeirantes, ou com alguma síndrome de Down, ou com alguma sequela, enfim. Existem várias coisas. Irmãos, quando a gente fala de talento dentro da igreja, não está limitado a só louvor e ministração da palavra. Não. Isso é muito mais abrangente. Qualquer talento que você tenha, qualquer habilidade que você tenha, ela pode ser usada na igreja. Talvez você tenha um talento de amar, de cumprimentar as pessoas, de abraçar as pessoas, você tem facilidade para sorrir, e aí nós temos a recepção da igreja. Nós já ouvimos pessoas que se achegaram para a igreja e que falaram assim, eu fui curado, eu recebi o que eu mais precisava, que foi um sorriso
e um cumprimento e um abraço de uma pessoa que estava na recepção. A gente escuta isso toda hora, ouve isso toda hora. Isso é um talento, irmão. Isso é uma habilidade que tem gente que não tem. Então, não limite-se. Quando você pensar em talento na igreja, não limite-se em ministrar uma palavra, uma pregação, igual o pastor Mark, pastor Grendene e os demais pregadores que aparecem ali, que levam uma mensagem para nós. Não limite-se apenas em pensar que é uma questão de louvor, tocar um instrumento ou cantar. Não. Qualquer talento, qualquer habilidade que você tem, você pode reverter isso para o reino de Deus. Não somente para uma igreja local. Nós estamos falando de reino de Deus, tá bom? Você talvez tenha facilidade de pedir doação, de pedir arroz. Você tem talvez facilidade de estar no meio de grandes empresários, de fazer obra social. Ixi, irmão, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. Então, talentos é qualquer talento que você tenha. Certamente, você tem pelo menos um. Possessão é aquilo que foi confiado, é aquilo que te deram a posse, só que isso pode ser retirado de você. Então, foi confiado na sua mão, e se foi confiado, aquele do qual confiou para você, ele vai precisar de uma resposta, ele precisa de uma contrapartida, uma prestação de contas, por assim dizer. Não é um juízo, não é ali, você não vai ser sacrificado por isso, mas haverá uma prestação de contas. O que você fez com o talento, assim como a parábola nos mostra aqui. E a finanças é o que ganhamos com o nosso trabalho desses dons, desses talentos que nos foi confiado. É óbvio que esses talentos, essas qualidades, essas habilidades que foram confiadas a nós, a gente também utiliza isso para nós. E Deus deu para isso mesmo. Para a gente trabalhar, para a gente desenvolver, para a gente crescer, para a gente negociar, para a gente frutificar. E na parábola dos talentos, você pode prestar atenção que esse senhor, quando volta, falou assim, cadê os talentos que eu te dei? Aquele que tinha recebido 5, multiplicou e virou 10, servo bom e fiel. Sobre 10 terás autoridade. Você vai mandar nesses 10, você vai coordenar em cima disso. Então, é óbvio que isso a gente utiliza para o nosso trabalho e a gente ganha com esse trabalho que a gente faz. A gente não pode esquecer que isso não é nosso. Existe aí essa mordomia que a gente precisa prestar, tá bom? Outra coisa, os requisitos de um bom mordomo. Isso aqui é importante, você estar ligado nisso. Vamos lá, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim, portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Vou ler de novo. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus, ou seja, dos vários ministérios que Deus tem. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. A fidelidade com Deus, para que você consiga ser um bom mordomo. Você precisa ser fiel a Deus, né? Com seus dízimos, com as suas ofertas, com o seu trabalho, com a sua fé, guardando os seus princípios, guardando aquilo que Deus está pedindo de você. Então, é muito além do que simplesmente ir à igreja. Ir à igreja não faz de você um crente. Ir à igreja não quer dizer que você irá para o céu. Né? O Mac fala, você ficar numa estante não faz de você um livro. Então, a fidelidade é em todo momento, em todo lugar. E a gente fala muito isso. Como é que você é fora da igreja? No seu dia a dia. É aí que conta. É aí que conta. Porque o pastor Mark fala muito. Nós somos a Bíblia que as pessoas lá fora estão lendo. É ser fiel na fidelidade com Deus, sendo fiel com a sua esposa, fiel com a sua família, fiel nos seus princípios, sendo uma pessoa honesta, não enganando, não roubando, não usurpando de ninguém. Isso é manter uma fidelidade. Disposto a receber ensino. Vocês estão aqui assistindo aula numa terça-feira, quase 9 horas da noite. Você está aqui sendo ensinado. Eu não sei mais do que ninguém, mas um talento que Deus me deu é de ministrar uma aula,
desenvolver um slide, discorrer sobre um assunto, como se diz, preparar uma aula e conseguir passar aqui alguma coisa. É um talento que Deus me deu, então eu vou oferecer isso, né? Então, e eu, consequentemente, sou ensinado também. Eu também estudo, também ouço aula, eu participo de curso, eu participo de treinamento. Então, por mais que você talvez seja um grande conhecedor da Bíblia, dos princípios de Deus, etc. e tal, mas quem é mordomo também precisa estar disposto a ser ensinado. Desejo de ministrar, aí está entre parênteses, servir as pessoas. Você precisa ter isso no seu coração, servir as pessoas. Servindo as pessoas, você está servindo a Deus. Servindo as pessoas, você está servindo o reino. Quando você faz pelos meus pequeninos, a mim você está fazendo. Quando Jesus fala que estava preso e eu estava preso, vocês me visitaram, eu estava com fome, vocês me deram de comer, eu estava com frio, vocês me aqueceram. E os apóstolos falaram assim: mas como? Que dia que você ficou preso? Que dia que você ficou com fome? Que dia que você ficou com frio, Senhor? Não, quando vocês fizeram isso pelos meus pequeninos, por aquelas pessoas mais simples, mais carentes, mais humildes, a mim vocês estavam fazendo. Então, ou seja, igreja é feita de pessoas. Jesus veio para as pessoas, para os problemáticos, para os doentes, para os não curados, para os não sarados, para as pessoas que estão enfermas. Igreja é um hospital. Então tem muita gente ferida, tem muita gente machucada, e nós que entendemos isso e temos algum tipo de talento, precisamos servir essas pessoas. Um coração de servo, Gálatas capítulo 5, versículo 13, é um trecho legal, quero ler aqui para vocês. Cadê aqui? Está aqui Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Coração de servo é um coração de amor. E, gente, isso aqui é um desafio danado. Amar as pessoas, às vezes, é fácil quando a gente ama alguém que ama a gente. Esposa, filho, amigo, pai, mãe, uma pessoa mais próxima, aí é fácil. O desafiador é você amar quem você não conhece, você amar pessoas que talvez maltrataram você, ou virou a cara para você, ou que você foi fazer alguma coisa, essa pessoa desprezou. Esse é o grande desafio. Mas esse é o grande papel do mordomo. É fazer aquilo que você não gosta com excelência. É ter um coração de servo. E a gente lembrar, cara, não é para mim, é para Deus, é para o reino. Eu preciso servir as pessoas. Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso começar a plantar para depois eu colher isso. Então, a gente precisa entender, coração de servo. Servir no reino de Deus não é fácil, é desafiador, só que isso, nós vamos ter uma grande colheita lá na frente. Até que Jesus volte, a colheita é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Tem coisa que você planta e você vai colher. Tem coisa que você planta que quem vai colher vai ser a sua descendência, e assim por diante. Então, lembra, um coração de servo. E aqui Paulo fala aos Gálatas, né? Sirvam uns aos outros mediante o amor. Né? Aí no versículo 14, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Bonito de falar, desafiador de fazer, de praticar, mas a gente precisa sempre lembrar disso para a gente não sair dessa linha. E disposição para dar. Dar o quê? Dar o seu tempo, dar a sua habilidade, dar a sua audição, dar aquilo que há de melhor, dar um tempo de qualidade para alguém, seja para uma pessoa, seja dar um tempo ali na obra de Deus, servindo, trabalhando, fazendo aquilo que você consegue fazer, se disponibilizando a entregar algo para o reino de Deus. E lembra, gente, isso não pode ser fardo, isso não pode ser com dor, precisa ser com amor, com alegria, com felicidade. Não é por obrigação, não é por opressão. Você não vai ser oprimido para fazer isso. É igual está aí em Gálatas 5. É com amor, é com coração de servo, é com vontade de entregar, de dar, de doar, fazer isso de bom gosto e de bom grado, tá bom? Aí eu vou só ler Lucas 6,38. Deem, será dado a vocês, uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dado a vocês.
pois a medida que usarem também será usada para medir vocês, ok? Então vamos seguir aqui. Mordomos devem prestar contas. Veja a parábola aí do mordomo infiel, Lucas capítulo 6, versículo 1 a 13. Mordomo infiel, Lucas capítulo 6, versículo 1 ao 13. Isso aqui eu vou ler porque é uma referência importante para contextualizar aqui. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Que no sábado não podia trabalhar, então eles estavam debulhando espigas com as mãos. Então isso para os fariseus era um trabalho, tá? Versículo 3, Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram curiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Num daqueles dias... desculpa, irmãos, eu li errado. É Lucas 16. É Lucas 16. Eu estava lendo Lucas 6. É Lucas 16. Administrador astuto. Jesus disse aos discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Agora faz sentido. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo? Meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, aqui fala da fidelidade. Você não tem como servir a Deus e servir ao dinheiro, porque você vai gostar mais de um e não vai gostar tanto assim do outro, e você acaba que você pode se perder no meio do caminho. Então, o mordomo é isso, você tem que ter essa fidelidade. Seguindo aqui, aí vem a mordomia nas finanças. Gente, Bíblia fala mais de dinheiro, fala mais de riqueza, como ter trato com dinheiro do que qualquer outra coisa. Então é importante você entender esse assunto, tá? Não estou aqui dizendo
que a partir de agora você precisa ser dizimista, você tem que estar sempre ofertando. Não, você precisa fazer isso de forma racional, você precisa entender a importância disso. O dízimo, oferta, finanças na igreja tem mais a ver com a gente do que com a igreja. A igreja não precisa do nosso dinheiro. Graças a Deus, Deus tem prosperado a family, Deus tem levantado muitas pessoas para estar abençoando com quantias significativas de dinheiro para comprar aquilo que precisa estruturalmente para a igreja funcionar. Mas o dízimo, a oferta, lidar de maneira correta com as finanças no reino de Deus, isso é fruto para nós, isso é bênção para nós e para nossa descendência. Então, os evangelhos contêm mais advertências contra o mau uso do dinheiro do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro assunto. 1 em cada 4 versículos em Mateus, Marcos e Lucas tratam acerca do dinheiro. 1 em cada 6 versículos do Novo Testamento tratam ou fazem alguma referência sobre dinheiro. Então, o Novo Testamento fala muito sobre dinheiro. Quase 50% das parábolas de Jesus fazem alguma referência sobre o dinheiro, especialmente a advertência sobre a cobiça. Se tem uma coisa que tira a gente do foco, que pode tirar a gente do caminho da mordomia cristã, de ser ali um servo fiel, é a cobiça, a ganância, né? A ambição. Uma ambição, na verdade, não é a ambição, né? A ambição é você querer crescer, é você querer subir, é você querer melhorar. O negócio é a ganância, que é aquilo que não é seu, ou aquilo que é do outro, é aquilo que talvez não está no momento para você receber. Então, a cobiça e a ganância, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que o Novo Testamento bate muito em cima disso. E aí tem o Judas, que caiu por conta do amor ao dinheiro, vendeu Cristo por 30 moedas, as quais nunca chegou a gastar, não conseguiu gastar, tentou devolver, mas não conseguiu. E a história de Judas você sabe muito bem, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Que advertências nos dá o Novo Testamento a respeito do dinheiro? Porque se tudo aquilo que nós temos é Deus que deu, então aquele valor que você recebe hoje, financeiramente falando, também a posse é de Deus, nós somos mordomos disso. Por isso que a gente está tratando esse assunto aqui com maturidade, para você entender. Tudo está na Bíblia, tá? Está escrito lá. Em si mesmo, o dinheiro não é mal, não é moral ou imoral. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, é você querer dar mais valor, dar mais atenção ao dinheiro do que a alguma outra coisa. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 10. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Nosso amor tem que estar relacionado a Deus, não ao dinheiro, né? Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Nossa, esse versículo, essa passagem é muito forte. Então, por isso que é legal ler, para você ter consciência disso. É o amor ao dinheiro. Dinheiro é bênção, prosperidade financeira é bom, te ajuda a comprar coisas, te ajuda a ter conforto, ajuda você a ajudar outras pessoas, traz liberdade para que você possa fazer um trabalho na igreja, ajudar o irmão, ajudar alguém da família, ter um conforto melhor, ter um lazer melhor. Isso é bênção. Foi Deus que criou tudo isso. Isso é bom demais e está tudo certo. O que você não pode cair é nesse amor ao dinheiro. Aí a coisa começa a complicar. O dízimo do Novo Testamento. Jesus e o dízimo. O próprio Cristo não passou ao largo do dízimo, né? Leia aí Mateus 23, capítulo 23, versículo 23 e 24. Então está aqui Mateus 23, versículo 23 e 24. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei:
a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Quando Jesus está dizendo aqui, ó, vocês devem praticar estas coisas. Quais são estas coisas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. Quais aquelas? Aquelas que ele falou no começo, o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, eles dão dízimo, mas não praticam justiça, misericórdia e fidelidade. Então, precisa fazer essas duas coisas. Jesus que está dizendo isso. Dá o dízimo, mas também seja justo, misericordioso e seja fiel. Uma coisa não anula a outra, mas as duas caminham juntas. O dízimo das epístolas, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo, deixa eu tirar a janelinha da frente aqui, versículo 2. 1 aos Coríntios, capítulo, para eu não errar aqui, né? No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar, de acordo com a sua renda, de acordo com a sua capacidade, de acordo com os seus ganhos. Então, está aí o dízimo dito no Novo Testamento. Ele afirma, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Você não tem que dizimar porque tem que dizimar. Porque é obrigatório. Porque eu estou na Family e falou aqui, pastor Fernando disse que eu tenho que ser dizimista, senão eu vou para o inferno. Tem nada a ver. Tem nada a ver isso. Não é você de ser dizimista, ofertante, você vai para o inferno. Ninguém compra vaga. Né? A gente já passou dessa fase. A gente já está... Hoje, o povo está mais inteligente. Então, é só você buscar na Bíblia qual que é a função do dízimo. É manter a obra funcionando. A obra tem custo, a obra tem despesa, tem estrutura, etc. e tal. Mas, muito além disso, é ver aonde está o seu coração. Irmãos, deixa eu falar para você uma coisa. Que você precisa entender para a sua vida cristã fluir de maneira melhor. Deus sonda o coração. Jesus conhece o nosso coração. Essa é a diferença. Essa é a parada. É isso que muda tudo. Não é o que o outro pensa, não é o que dizem de você, não é o que você faz da boca para fora, não é aquilo que as pessoas estão vendo que você está fazendo. É aquilo que Jesus está enxergando no seu coração. A sua verdadeira intenção. Qual que é a sua intenção em servir? É mostrar para as pessoas que você é um cara serve, que você está na igreja, uma igreja legal, parará. Não faça isso. Eu estou servindo na Family porque é uma igreja massa, é uma igreja que chegou agora, é tudo preto, é uma igreja próspera, uma igreja de rico. Lendo engano. A igreja tem pessoas ricas, muito bem financeiramente? Tem. Mas a Family Church tem gente que passa necessidade, que depende de cesta, que procura os psicólogos para fazer atendimento gratuito, psicólogo, médico, odontólogo, terapeuta e mais um monte de coisa, porque não tem dinheiro? Tem também. Aquelas cantinas que são feitas na igreja são para ajudar pessoas a comprar remédio, a comprar comida para casa, pagar uma energia, pagar um aluguel que está atrasado. Então, nós temos isso. Então, tudo aquilo que você for fazer para a igreja, fazer para o reino de Deus, você tem que fazer com alegria, porque Deus ama a que dá com alegria, e Deus sonda o coração. Você quer dizimar? Dizima com alegria, dizima com fé. Eu vou dizimar porque eu sou obrigado. Não faça isso. Deus está te vendo. Não tente enganar a Deus, é impossível fazer isso. Poxa, o meu dízimo aqui é pequenininho, mas eu vou entregar com fé, porque eu sei que isso aqui é bênção, isso aqui é um ato de fé. Opa, aí é legal. Poxa, eu vou trabalhar, eu quero ser servo na igreja, ficar numa recepção, sei lá qual o dom que você tem, porque eu quero fazer isso com alegria, porque Deus me deu essa habilidade. Opa, aí tá legal. Então, não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Irmão, e aí Deus enxergou o seu coração, você fica tranquilo, você fica em paz, que a coisa vai funcionar para você. Alguns princípios relacionados ao ato de dar. Dar primeiramente ao Senhor. Eu não vou ficar lendo muito aqui, para não estender o tempo aqui com vocês. Dar, está aí os trechos, é importante que você leia, porque quando você lê a Bíblia,
você não vai ser enganado por qualquer coisa. Você está lendo o que está escrito na Escritura. Você está lendo o que está na Bíblia. Então, não é invenção. É o que está escrito lá. Dar de boa vontade, dar com alegria, dar com liberdade, né? Sem aquela opressão. Não porque está pedindo, mas porque você quer. Talvez não é só aquele momento da igreja, mas às vezes durante o dia, alguma situação fora dos cultos, fora da liturgia, fora do cronograma. Então é com liberdade. Dar com generosidade, liberalmente, dar sistematicamente, ou seja, a constância, você está sempre praticando aquilo. Já falamos, dar com amor, não por obrigação, não por opressão, né? Não porque você se sente coagido, nada disso. Dar com gratidão, porque Deus entregou isso para você. Deus te deu a mordomia, a posse é dele, ele confiou isso para você. Então, quando você está preparado para receber algo, Deus dá, de acordo com o seu preparo. Por isso que é importante você ler a Bíblia. Por isso que é importante você estar fazendo esses cursos que a igreja tem. Nós temos vários cursos na igreja, mas hoje mesmo está tendo, nesse exato momento, pode estar acontecendo a escola de servos, aí tem curso de finanças, tem curso de campo de batalha na mente, tem curso para casais, tem curso para um monte de coisa. Escolhe um e vai fazendo. Termina um, depois você faz o outro. Por quê? Porque você vai sendo ensinado, você vai aprendendo isso, e você vai tendo consciência de tudo aquilo que Deus é na sua vida, de tudo aquilo que Deus está te dando. E você é grato, vai, poxa, Deus me deu tanta coisa, e Deus deu tanta habilidade, Deus me deu tanto traquejo com um determinado assunto. Cara, eu vou retribuir isso. Não só com dinheiro, mas com o meu tempo, com habilidade, com material, e por aí vai. Dar com ministração ao Senhor e seus santos. Isso aqui é interessante, segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 12 e 13. Presta atenção nisso aqui. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidões a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Olha que forte isso. E pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. Ou seja, quando nós estamos ministrando algo, entregando algo, ofertando algo para Deus, servindo de alguma maneira, a gente não está fazendo isso somente para aquele povo ali. Isso é reino, porque você faz para aquele povo, outras pessoas estão vendo. É igual aquele videozinho que eu passei no começo. É repetição de padrão, as pessoas se inspiram, as pessoas estão olhando para nós. Irmãos, o mundo está doente. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa do Espírito Santo. As pessoas estão com um buraco dentro delas, com um vazio dentro delas, né? Então, as pessoas, a única coisa que pode tampar esse buraco, fechar essa lacuna, é o amor de Deus, é a presença de Deus. E quando a gente está fazendo esse papel de mordomo bem feito, as pessoas estão vendo. Por mais que você ache que não, mas as pessoas estão vendo. E isso você transborda. As pessoas veem você fazendo, você fala, meu, quem é aquela pessoa? Ah, ela é da igreja, ela é cristã, ela fala de Jesus, ela tem um comportamento legal, olha como ela serve no trabalho dela, no dia a dia dela, no restaurante, na casa, na família, na festa da empresa, na igreja, no estacionamento, no supermercado. Aí o amor de Deus vai contagiando, isso vai transbordando. Ah, irmãos, Deus está vendo seu coração. Deus está vendo seu coração e tem muita gente que vai vir para a igreja e você nem vai ficar sabendo. Você nem vai ficar sabendo. Às vezes, quando eu ministro a palavra de generosidade, que é o momento da oferta no culto, eu costumo dizer, aquele valor que você ofertou, que ele é revertido ali em estrutura, em anexo, em material didático, em ajudas a entidades carentes, a famílias carentes e tal, toda aquela estrutura, outras pessoas que a gente não tem nem ideia, vão ali, vão sentir a presença de Deus,
Um pregou, outro louvou, outro recepcionou, um ofertou aqui, o outro ajudou no estacionamento, etc. e tal. Pessoas serão convertidas por aquela estrutura que foi criada, que foi preparada, que foi mantida por ofertas e dízimos. E famílias se achegam e são impactadas por Deus ali dentro. A gente faz parte disso. A gente faz parte disso. Homem nenhum consegue mensurar esse negócio, mas Deus consegue. Você tem que acreditar nesse negócio. Você precisa acreditar nisso e eu sei que você acredita. E aqui a gente fecha esse tema de mordomia cristã, de estar aqui falando sobre ser mordomo de Deus, ser mordomo das coisas que Deus entregou para nós. Esse material tem na apostila, todas essas passagens bíblicas aqui, esses trechos da Bíblia. Eu não quero ficar lendo para não ficar maçante, mas é importante que você leia isso. Deixa eu tirar aqui o compartilhar da tela. É importante que você leia isso na sua casa, para que você possa se encher da palavra de Deus e ter mais entendimento disso, se tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa mais consciente e uma pessoa que faça as coisas sabendo. Não é para o pastor, não é para a igreja, não é para mim, é para Deus, ok? Que Deus te abençoe, que Deus possa entregar algo especial na vida de vocês, e que vocês multipliquem, que vocês prosperem, que vocês transbordem e que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E contem conosco, contem com a Family, contem com todo o grupo de pastores, com os líderes de ministério. Pastor Fernando, eu tenho alguns dons, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de entender. A Edna está mais conectada com vocês, ela pode falar para vocês quem são os pastores aí que cuidam de determinados ministérios para estar direcionando vocês a essas pessoas. Tá bom? Eu vou fechar a gravação aqui. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém?